continuando as mensagens relativas ao tema comportamento adequado dos santos, hoje nós vamos falar sobre pureza cristã. O ser humano, nos seus primeiros anos de vida, tem esse dom maravilhoso dado por Deus, que é essa pureza, a inocência. Infelizmente, a gente vai perdendo com o passar dos anos. E isso acontece porque o mundo, a sociedade em si, ela nos pressiona de todas as formas para que nós adotemos um determinado padrão de conduta, um comportamento que seja conforme as coisas que são mais atuais, os valores que estão vigentes no dia de hoje. E nessa tentativa de ir se adaptando aos valores e aos padrões do mundo moderno, o ser humano vai se transformando, na verdade. Na grama, a pele do camaleão é verde e na terra é marrom. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus deu essa habilidade dele para que ele pudesse sobreviver em ambientes diferentes. Isso não deve acontecer conosco. Deus nos deu capacidade, sim, para que possamos realmente nos adaptar aos ambientes. Mas o que acontece é que o mundo está querendo fazer com que a gente engula que nós devemos aceitar como coisas normais tudo aquilo que Deus abomina. Hoje em dia é isso que nós vemos em toda essa pornografia exibida nas telas da televisão, nas revistas que estão expostas nas ruas. E o que Deus espera é que nós, como os escolhidos, possamos realmente confrontar, possamos lutar contra o mundo e essa moral decadente que está por aí. E que mesmo cercados por toda a corrupção, e por toda a mentira, e por todo o pecado, por todo o engano, nós permanecemos firmes na fé que nós escolhemos, que foi Deus que nos escolheu primeiro. O que nós devemos ser, irmãos? Nós devemos ser puros, santos e verdadeiros. Que acima de tudo nós não tenhamos vergonha de ser cristãos. Uma coisa que é bastante comum hoje, a gente pode observar que acontece, e eu tenho até receio que aconteça com os meus filhos, que um dia eles tenham receio de professar a sua fé diante das pessoas no ambiente onde elas se encontram. Que a tendência do jovem é procurar se vestir como os outros jovens se vestem, falar como os outros jovens falam e, inclusive, se comportar da mesma forma que o mundo se comporta na atualidade. Mas não convém realmente que seja assim. Na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 20, Paulo, ele define um modelo de conduta para o jovem, para o, vamos dizer assim, maduro e para o velho cristão, ele utilizar, seja na igreja, no lar e no mundo. Por quê? Porque o cristão não pode ser um camaleão se adaptando a todas as circunstâncias e situações que se apresentam na vida dele. Ele tem que ser autêntico, tem que ser genuíno, ele tem que ter um único padrão, que é o padrão escolhido por Deus. Por isso, quando vocês olham para essa carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. A gente tem uma tendência, de quando a gente abre a Bíblia e lê a carta aos Coríntios, de imaginar que essa carta é dirigida somente, exclusivamente para eles, e na verdade não é assim.
Foi até interessante que hoje pela manhã, quando o Cícero estava apresentando a escola dominical, ele abordou um ponto que eu queria abordar no dia de hoje, que é falar exatamente isso. Essa é uma carta pessoal de Deus para cada um de nós. Ela não diz respeito somente ao povo de Corinto naquela época. Ela fala também a respeito do nosso comportamento. E Paulo, ele inicia com uma advertência àqueles que se deixam levar pelos 3 Is: impureza, idolatria e imoralidade. Ele diz: todos os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. E essa lista está pequena ainda. Ele poderia incluir todos os homicidas, todos os mentirosos. Nenhum deles herdará o reino de Deus. Efésios capítulo 5 também condena coisas que parecem ser mais sutis, mas veja só, a simples menção da imoralidade sexual é condenada. Gracejos imorais ou conversas tolas, jovens, prestem atenção, conversas tolas, gracejos imorais também são condenados por Deus. E quando Paulo continua, ele diz: assim foram alguns de vós, mas fossem santificados, fossem lavados e santificados no nome de Jesus. E eu digo assim fomos alguns de nós, porque, meu irmão, minha irmã, é bem provável que nós já tenhamos passado no passado por alguma dessas coisas, algum desses pecados, ou seja, pela mentira, pela impureza. E olha, é difícil dizer que não exista um pecado menor ou maior aqui dentro de nós, mas a nossa igreja e a nossa sociedade é um reflexo daquela sociedade que existia lá em Coríntios também. Só para vocês terem uma ideia, quando Paulo escreveu essa carta, a igreja de Corinto, ela já tinha sido destruída em 146 a.C., mas como era um ponto estratégico, uma cidade portuária, ela foi reconstruída novamente depois do ano 46 antes de Cristo, se tornou uma das capitais da província romana, e ela, pelo que parece, era uma cidade de prosperidade. Possuía ruas amplas, praças, templos, diversos tipos de templos, porque eles adoravam Apolo, e tinham teatros, tinham estádios, estátuas, enfim, parecia que realmente a vida era abundante em Corinto no primeiro século. Só que a idolatria fazia parte da cultura local. Eles adoravam muitos deuses, e ao sul de Corinto havia uma colina chamada Acrocorinto. Ela se elevava a 152 metros de altura acima da cidade, e ali estava o templo de Afrodite, que também era chamada de Vênus ou Véspera. Era a deusa do amor e da fertilidade. Os cultos a Afrodite eram feitos através de ritos sexuais, onde 1000 sacerdotisas, ou seja, prostitutas cultuais no caso, elas atendiam. E como a cidade era uma cidade onde havia muitas pessoas de passagem, por se tratar de um porto de comércio, muitos viajantes que por ali passavam, eles se entregavam a esse tipo de prostituição, e o fato de estarem de passagem dava aquela sensação que existe impunidade, ninguém vai ficar sabendo, eu não sou daqui. Na verdade, você já sentiu nessa situação de estar num lugar distante da sua residência, ou onde você vive, distante da igreja, e você pensar assim: seja lá o que for que eu vou fazer, não vai fazer nenhuma diferença, porque ninguém me conhece, eu não sou daqui. Mas o que é mais importante, sabe, é o nosso coração. Quando falta pureza, irmãos,
nós estamos negando aquilo que nós decidimos, escolhemos para a nossa vida. Quando nós somos lavados, quando nós somos justificados no sangue de Jesus, nós assumimos um compromisso de sermos separados para Deus. E esse ser separado significa ser diferente. E muitas vezes o fato de nós sermos diferentes no meio da sociedade vai fazer com que, principalmente os jovens, vão sentir esse impacto. Você não é como as outras pessoas. E eles podem até querer isolar você. Não, porque você é crente, você não faz isso, você não faz aquilo. Você não fala palavrões, você não injuria como as outras pessoas em grupo, injuriam um ao outro. Então, o que nós temos que ter? Que tipo de sentimento que deve entrar no nosso coração quando essas coisas acontecerem? Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus e falar: Senhor, eu sou grato porque o Senhor me fez assim. Porque no meio do mundo corrompido, eu ainda procuro preservar a minha integridade, seja ela física, mental ou espiritual. Que no meio desse mundo corrompido, que os nossos jovens, eles sejam luz e sal. Que eles possam, em vez de tentar seguir o padrão do mundo, mostrar ao mundo um padrão que venha a ser seguido. No versículo 12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu vou enfocar um pouquinho mais nos jovens, porque eu creio que os jovens eles vão ter dificuldade na vida, porque as pressões sobre eles são maiores, no sentido de falta o preparo, falta a maturidade, falta a experiência e falta a segurança própria, porque eles estão numa fase de desenvolvimento, estão tentando se encontrar ainda. Mas quem sabendo o que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. É lícito a um jovem se sentar com os amigos num bar para beber? Sem dúvida, é lícito. Ninguém vai ser preso por causa disso. Mas não convém. E por que não convém? Porque com o passar do tempo, o excesso da bebida vai criando aquelas conversas tolas que nós falamos no começo. E o que pode acontecer daí para frente são coisas desagradáveis. São coisas que poderiam ser evitadas. Além do que, o enorme vexame de sair dessa reunião se sentindo mal, e mal fisicamente, mal espiritualmente, mal moralmente, né? Melhor procurar a alegria e a comunhão entre os membros da família da fé. Eu vou mais longe um pouquinho. Se você pensa em se casar, não entre num jogo desigual. Se você escolher alguém do mundo, você vai ter dificuldades, muitas dificuldades a enfrentar pela frente para tentar trazer essa pessoa para Cristo. E ela não vai ter o mesmo padrão de comportamento que você. Não vai ter o mesmo sentimento de justiça, de moral, de ética. Você vai estar sempre tentando fazer a vontade de Deus e provavelmente a outra pessoa está tentando atender aos anseios do mundo. Não digo para ninguém, não vai casar com alguém que seja do mundo, mas são escolhas que a gente faz na vida e essas escolhas vão levar a um grau maior ou menor de intensidade de sofrimento na nossa vida futura. Então, se vocês fizerem as escolhas certas, procurarem um relacionamento duradouro para a vida eterna, que seja alguém que professe o mesmo tipo de fé. Melhor chance, melhor oportunidade de dar certo. É lícito para uma moça usar uma minissaia, uma blusa com um decote mais acentuado? É lícito. Ninguém vai preso por causa disso também. Mas não convém. Sabe por que não convém? Porque Deus espera que a nossa forma de se trajar ela seja discreta e elegante, porque Deus aprecia a beleza também, pode estar certo disso, mas tem que ser discreta e elegante. E que o nosso melhor, o nosso maior adorno seja justamente a nossa pureza e santidade. Essa nossa firmeza de caráter é que vai chamar a atenção das pessoas e não o traje que nós vestimos.
Nesse processo de buscar a santidade, nós, como eu disse anteriormente, temos que buscar fazer as escolhas que Jesus faria. Você já teve a sensação de que alguma coisa que você faz incomoda a sua consciência? Tem alguma coisa que você faz e tem um sentimento assim que diz para você: esse é o tipo de coisa que eu deveria deixar de lado na minha vida, e você tem que lutar contra isso? Isso, na verdade, irmãos, pode ser o Espírito Santo que habita em você te dizendo que Deus não está se agradando daquilo. Pode ser pequenos detalhes, pequenos graus de imoralidade, pode ser pequenos pecados que nós cometemos contra o nosso próprio corpo ou contra as outras pessoas quando nós agimos de maneira inadequada. E Deus fala que o nosso corpo, versículo 13 a 15, Paulo está dizendo: nosso corpo, ele não é para impureza, mas para o Senhor. Os nossos corpos são membros de Cristo. Ele fala assim, não é assim que Cristo descreveu o papel de cada um dentro da igreja? Que cada um de nós é uma parte do corpo, e todo esse corpo junto, ele se une à cabeça de Jesus Cristo. E aí, assim está pronto para ser edificado. Mas, se nós pegamos o nosso corpo, que é membro de Jesus Cristo, e misturamos aquilo que é santificado com aquilo que é impuro, o que vai acontecer? Nós fazemos também com aquilo que é puro seja impuro também. Duas pessoas, uma relação sexual fora do casamento, é uma relação ilícita. Seja o homem que procura uma prostituta, ou uma amante, ou a mulher que procura um amante, esse tipo de relação, ele tem uma coisa especial e desagradável. Vou explicar por quê. Porque qualquer outro tipo de pecado que o ser humano comete, como diz Paulo, ele é fora do corpo. A mentira é fora do corpo, o roubo é fora do corpo, o engano é fora do corpo. Mas o pecado sexual a gente comete contra o próprio corpo. No dia que você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, recebeu o Espírito Santo, você recebeu algo extremamente puro que veio da parte de Deus para habitar em você. E quando nós pegamos essa coisa que é pura, que foi dada por Deus, e misturamos ela com algo que é impuro, que não é abençoado, parece que Deus não faz acepção de pecados, nem pequenos nem grandes, mas parece que essa coisa é pior do que qualquer outro tipo de pecado, porque a gente está pecando contra alguma coisa que é santa, que habita dentro de nós. Porque não está escrito que quando um homem ou uma mulher se unem numa reação ilícita, eles formam um só corpo, uma só carne. É isso que acontece na relação sexual. E nós estaremos misturando aquilo que é puro com aquilo que é puro. E por essa razão, no versículo 18, Paulo fala assim: fugir da impureza. Por quê? Parece que a impressão que ele fala assim é fugir e fugir desesperadamente, porque isso daí pode te trazer a morte. Se não morte física, morte espiritual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Sendo o nosso corpo do santuário do Espírito Santo, nós temos da parte de Deus, e que nós não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por bom preço, ou eu diria muito alto preço. O preço que foi pago por cada um de nós foi a morte de Cristo na cruz. Toda vez que nós fazemos um mau uso do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas palavras,
nós entristecemos esse Espírito Santo que habita dentro de nós. E também, por outro lado, nós fazemos caso do sacrifício de Jesus Cristo, porque parece que ele morreu em vão. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e parece que quando nós buscamos o pecado, nós estamos buscando a morte. Por essa razão diz que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. E nós vamos fazer isso de que forma? Através de um linguajar santo, de uma forma de se vestir santa, com vidas que tenham um propósito. E o propósito não se estende somente à materialidade do mundo, mas cada uma das nossas vidas aqui dentro tem que ter um propósito espiritual bem definido, porque é dessa forma que se vive com objetivo, que se vive com propósito. Se o nosso propósito for somente obter benefícios materiais nesse mundo, que tola vaidade, não? Que tola vaidade. Parece que nós não teremos mérito nenhum no reino de Deus. Ao contrário, aquele que ajunta tesouros dos céus através de vidas espirituais com propósito, trabalhando no reino, levando a palavra, educando seus filhos na fé e no amor do Senhor, ele sim terá uma vida frutífera, uma vida que acima de tudo tem paz interior, porque essa paz interior, irmãos, ela só chega em nós quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Você provavelmente já sentiu isso na sua vida, porque eu também já senti. Quando você está em desacordo com aquilo que Deus deseja com você, você não tem paz. Não tem paz. E o mundo, esse mundo que nós vivemos, ele não pode oferecer essa paz, porque isso não convém que o cristão se alegre somente com essas coisas que são imperecíveis. E o mundo, não, coisas que ele pode oferecer, elas não têm credibilidade, elas não têm credibilidade. E sobretudo elas são efêmeras, são passageiras. Aquilo que Deus oferece para nós, se nós buscarmos, nos dedicarmos a alcançar, ela vai trazer reflexos muito maiores na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, no lar. E portanto, em todos esses ambientes nós não seremos camaleões. Seremos puros, verdadeiros, agindo sempre de acordo com a palavra de Deus. E as pessoas vão observar essas coisas. E todos nós possamos ter em mente que nós devemos buscar essa pureza. Paulo incentiva o povo de Coríntios a fazer isso. E como eu disse, é uma carta pessoal endereçada a nós também. Que possamos realmente ter isso em mente nos nossos corações. E principalmente quando nós estivermos em um ambiente que parece que exige alguma transformação ou adaptação da nossa parte, você diga que não, eu não vou aceitar isso. Eu vou ser verdadeiro com a minha fé, com o meu Deus. Mesmo que isso represente perdas para nós. No futuro, salvação e vida eterna para aqueles que forem fiéis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Estamos aqui todos reunidos porque professamos esse amor um dia. Esse amor foi transformado de palavras em atos. E nós temos procurado viver, Senhor, de acordo com a tua palavra, a cada dia, num processo de crescimento em que vamos abandonando, Senhor, as coisas que não convêm. Nós te pedimos, Senhor, ajuda nesse sentido, a identificar em nós mesmos e nos nossos corações todas as coisas que não são agradáveis ao Senhor. E nos ajude, Senhor, a transformá-las. E que nós, Senhor, vendo o defeito em nossos irmãos, não sejamos deles os juízes, mas que possamos realmente incentivá-los e ajudá-los a continuar nessa caminhada, sempre crescendo e aumentando a nossa maturidade, nosso conhecimento, a nossa experiência na tua palavra, que nos dá direção, Senhor. Ela é o nosso padrão de comportamento. Nós não queremos nos conformar com aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Nós queremos, Senhor, ser seguidores do Senhor, em que
nesse propósito de sermos o padrão, possamos trazer muitas almas para que venham a viver dentro desse mesmo padrão que é aprovado pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos teus filhos e estamos aqui nesse dia, louvando e adorando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo pagou o preço, um preço altíssimo, morreu no nosso lugar naquela cruz. E nós queremos, Senhor, transformações em nossas vidas. Queremos realmente fazer a diferença. Nós sabemos que o Senhor deseja que nós possamos ser luz para esse mundo. Esse é o nosso desejo no nosso coração. Não para mérito próprio, Senhor, por orgulho, por ganância, mas na simplicidade do nosso ser nós possamos mostrar aquilo que realmente tem valor. O caráter e a pureza que o Senhor deseja em nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém.